pessoal, estamos aqui iniciando mais uma edição de Núcleo de Parede de Concreto Podcast. Eu sou o Ari Fonseca Júnior, eu sou sócio da empresa Signo Engenharia e estou aqui na condição de coordenador do nosso ambiente Núcleo Parede de Concreto. Hoje nós estamos iniciando uma nova a rodada de bate-papo, né? Nós vamos tratar aqui, né, eventualmente, trazer alguns convidados aqui para a gente conversar, alguns cases de sucesso. Afinal de contas, nós já estamos aí com mais de 20 anos do sistema utilizado em todos os estados da federação. É impressionante como é que esse sistema deu certo, né? E nós vamos começar essa primeira edição dos cases de sucesso. E eu trouxe aqui dois amigos, né, queridos, né, para bater um papo com a gente, tá? Então eu estou aqui com o Darnon Álvares e estou com o Fabiano Bocardo. Darnon, quem que é o Darnon? Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar com você, estar com o papo aqui da Parede de Concreto do Brasil, das pessoas que mais conhece de Parede de Concreto do Brasil. E sempre bom estar com você. Obrigado pelo convite, é uma honra aí poder contribuir de alguma forma. Bom, eu sou Darnon Álvares, eu sou engenheiro civil, sou mineiro e dia 12 de dezembro, Ari, eu completei 40 anos dedicados à construção civil. E eu comecei como técnico de estradas e depois fiz engenharia civil. Logo entrei na MRV Engenharia e fiz minha carreira toda pautada lá dentro da MRV em 91. E hoje eu saí da MRV em 2020 e fundei a ETR, Gestão Interina. Então a gente está completando agora 5 anos de gestão interina de suprimentos para as consultoras. Legal. E o Fabiano Bocardo? Quem é o Fabiano? Fabiano está aqui hoje, acho, graças a você um pouco também, né, Ari? E Darnon, acho nem se fala, né? Quanto que ajudou a gente nesse processo, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né, Ari, né? Talvez Deus estar aqui hoje tem muito a ver contigo, né? Mas Fabiano é um engenheiro civil, né? Atualmente sou superintendente de obras lá na BRZ Engenharia. E ao longo da minha carreira aí, muito focado em gestão de condomínios residenciais, né? Com sempre um foquinho aí na inovação. Acho que a inovação aí e o Fabiano ao longo dessa trajetória aí de mais de 20 e poucos anos de engenharia, né? Veio muito na minha veia com isso, né? Então, o Fabiano é esse cara aí que gosta de inovação, que gosta de pessoas, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Pessoal, o Fabiano é engenheiro raiz, tá? Conheço o Fabiano já com uns 20 anos, é o verdadeiro engenheiro raiz. Bom, mas, Darnon, então o motivo do nosso papo aqui é a gente falar case de sucesso aí das paredes de concreto. E você participou dessa história, nesse case que nós estamos trazendo da MRV, e eu queria que você resgatasse um pouco, né? Se você lembra como é que essa história começou, como que esse sistema parede de concreto entrou na MRV. Lembrando a todos vocês, a MRV é a maior construtora do Brasil, é a maior empresa que constrói edificações para o segmento habitacional. Então, Darnon, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho como é que foi o início dessa história. Ari, esse início foi muito interessante porque eu vim de Belo Horizonte para Campinas pela MRV e eu era diretor de suprimentos e a gente atuava em quase todos os estados do Brasil já. E tocou o telefone, eu estava em Campinas, já morando em Campinas, onde eu fiquei 8 anos, e era uma pessoa chamada Ari Fonseca, falando, olha, a gente está começando esse estudo e a gente quer a MRV aqui, mas a MRV, já contatei 2 pessoas e a MRV ainda não veio. E a gente já foi para a Colômbia, já fez uma missão, o projeto está começando a esquentar e a MRV, como grande consultora, precisava de alguém aqui. Eu sei que você gosta de inovação, então queria te convidar. E eu tinha ali uma reunião com o Eduardo Fischer, que hoje é o CEO, na época era o diretor de São Paulo, em Campinas. Ele ia no dia seguinte, eu falei, olha, Eduardo, vamos adiar a nossa reunião, eu tenho um compromisso muito importante em São Paulo. Eu falei, não tem, que compromisso é esse? Ele falou, vou encontrar com o Ari,
O Ari é da BCP, ex-método, um cara alto nível. Quando o Ari fala, a gente tem que ouvir. Então, eu vou lá ouvir o Ari. Sou parede de concreto. Não, você não vai não. Parede de concreto, a Romix veio do México, está fazendo 256 apartamentos em São José dos Campos e micou o projeto. Isso não vai pegar no Brasil, não. Então, esquece. Vamos fazer a nossa reunião amanhã. E nessa época, cara, eu era meio atrevido, sabe? E quando o Eduardo chegou, ele, com 18 anos, eu já era gerente de suprimentos. Eu tinha liberdade muito grande com o Eduardo, meu amigo, de ir na casa um do outro. Eu falei, Eduardo, eu não estou te pedindo para ir. Eu estou te comunicando que eu não vou estar na reunião, porque eu vou ouvir o Ari. E assim foi. E a gente foi para São Paulo, fizemos a primeira reunião, fizemos a segunda, eu levei o Lucas Bosco. Na terceira, a gente começou a falar já de implementar. Aí eu falei com o Eduardo, o negócio é muito bacana, o trabalho é muito sério, o Ari tá dando um show lá e a gente precisa estar junto. Só que agora eu posso ajudar nas conexões com a cadeia de fornecedores. O conhecimento técnico tem que chamar pessoas mais técnicas. Apesar de ser engenheiro, a gente tem pessoas muito capazes do que eu e acho que você deve trazer alguém da linha de produção. E aí foi a grande responsabilidade da parede de concreto ter dado certo na MRV, foi o Fabiano e o Zé Roberto. Foram escolhidos pelo Eduardo para representar a empresa. E aí veio esse case de sucesso que a gente vai falar aqui hoje. Darnon, legal essa história aí, porque eu fico feliz, né, de saber que eu, pessoalmente, como profissional também que sou, de ter participado dessa história, estar junto, né? Porque eu falo, a vida da gente é feita de conquistas e de boas histórias, né? A gente, como mineiro, eu costumo dizer, sabe, Darnon, que o mineiro sabe fazer 3 coisas, tem 3 coisas que o mineiro gosta. A primeira é beber uma boa cachaça, comer um pão de queijo e contar uma história, né? Então, o mineiro é espetacular para fazer isso. Então, quando a gente pega esse seu depoimento e passa isso num flashback, né, e a gente está falando de um case de sucesso da maior empresa na América Latina, não deixa de ser extremamente gratificante. Bom, legal esse seu depoimento, né, depois que você venceu, né, não vou dizer disputa, mas esse posicionamento com o Eduardo, né, que a coisa começou a andar. O que na sua leitura, como MRV, que horas ou que situação falou, puta, esse negócio é legal, né? Que hora que brilhou o olho, né? O que brilhou o olho esse sistema e a implantação disso aí naquela época? Ari, lembro bem, a gente, primeiro, antes do olho ter brilhado, a gente sentiu uma questão de lógica. Primeiro, inovação. A gente tinha um desafio de reduzir a quantidade de mão de obra para produzir um apartamento. A gente tinha um índice de 12, a gente queria chegar a 5. E já adiantando o assunto, com a parede de concreto a gente chegou a 4. Então foi assim, reduzimos 67% na utilização de mão de obra. A gente vê uma crise de mão de obra hoje na construção civil. Se não tivéssemos dado espaço, estaria um caos, né? E a segunda foi, 12 construtoras líderes de mercado estavam no projeto. É melhor você estar junto. Se der errado, todo mundo está errado. Se der certo, os 12 vão estar na sua frente e você nunca mais alcança. Então foram as 2 questões de lógica. E aí o Fabiano e o Zé Roberto começaram o projeto e a gente fez uma primeira obra de forma toda recortada, né, Fabiano? Adaptado, um projeto que a gente chamava de Frankenstein, porque a gente pegou um projeto que já estava pronto, adaptou para a forma, recortou, aquilo encarece, mas no final, eram 90, Fabiano? 90 apartamentos em Mauá, foi o nosso piloto, né? Hoje o pessoal chama de MVP, né? E a gente fez o piloto com o Fabiano, o Zé Roberto e a equipe deles, e a gente conseguiu reduzir 5% numa obra de 720 apartamentos, que normalmente é feita em 24, 30 meses, a gente fez em 12, com 5% de redução de custo. Opa, esse negócio funciona. E aí brilhou o olho, aí a gente foi para o segundo empreendimento, que aí o Fabiano fala para a gente lá mais para frente. Ok. Gente, eu sou testemunha dessa história, viu? Eu participei desses passos aí. Foi. Realmente a gente vai falar do Frankenstein, é isso mesmo. Eu queria aqui deixar um abraço aqui para o meu amigo José Roberto Lima, né? Um grande amigo, conterrâneo, e deixar para ele o meu agradecimento, um cara muito querido. Bom, Fabiano, aí o Darnon foi lá, todo bacana, não, que eu vou lá, que é legal, tal, mas esse é o Fabiano. Aí chegou no colo do Fabiano. E o Fabiano, aquele engenheiro raiz, já nessa época você tinha quantos anos de MRV?
Nessa época eu tinha 3 anos de MRV. 3 anos. Já com a cultura, já com o sistema dominante lá, que era a alvenaria Sim. estrutural. Aí chega um cara lá e fala assim, nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos mudar. Né? Qual foi nesse momento, né? Você nunca tinha visto falar, nunca tinha nem ouvido e nem visto, né? Qual que foi a reação do Fabiano? Foi muito, assim, espontânea, né? Porque a gente teve até uma conversa, isso numa obra, né? E o Zé Roberto foi justamente com o Darnon na BCP e veio me contar essa novidade, né? E aí eu levantei o dedo, né? E falei assim, cara, isso tem a minha cara, eu quero isso para mim. Então, acho que partiu, né, de mim buscar isso com o Zé, né? Falei assim, Zé, isso aí eu não largo mão, eu posso largar todas as minhas obras. E a gente estava num momento até de transição, né? Eu estava passando de engenheiro raiz para coordenação. E a gente já tinha umas 7 obras rolando no mesmo local, né? Era praticamente uma cidade MRV lá onde a gente fez. E eu falei, eu quero esse desafio para mim, né? E esse desafio veio para mim e a gente escolher qual que seria a obra. Então, a gente pegou, falou assim, essa dá, essa não dá. E a gente falou, então vamos começar numa obra menor. E aí a gente escolheu uma obra pequena, realmente de 90 unidades, né? Que não tinha nada a ver com o processo parede de concreto, né? Então você pega de alvenaria, era 6 apartamentos por andar, né? É contra o nosso processo. Hoje tinha varanda, né? Então era muito assim, né? Até que a gente apelidou meio de Frankenstein. A gente vai ter que fazer muitas adaptações. Mas a gente comprou a ideia, fomos lá, fizemos esse trabalho todo, né? E o importante também é que a gente teve esse apoio lá da BCP na época, pelo teu intermédio, né, Ari? Que a gente reuniu, né? Quando a gente definiu as obras, várias empresas, né? Então, você tem empresas de forma, empresas de concreto, empresas de telas, que a gente se reuniu lá e nesse trabalho todo que a gente desenvolveu e trouxe, falou assim, essa é a reserva Belo Verde, é essa aqui que a gente vai fazer acontecer dentro da MRV. E foi assim que a gente fez. Legal. Eu lembro a história do Frankenstein, foi coisa do Zé Roberto, né? Porque realmente é um sistema industrializado que foi colocado para ser operado em cima de um projeto que não foi concebido para o sistema. Então aí era o Frankenstein, né? É que, claro, e nós combinamos naquela época que a gente não podia reclamar. Nós tínhamos que aceitar aquele produto e fazer o piloto. Então foi assim, né, Fabiano? Não foi a melhor situação de eu receber um projeto pronto, hoje totalmente diferente. Hoje Perfeito. O mercado já sabe, já entende o que é isso, né? Mas realmente eu diria que o desafio foi muito mais do que a gente poderia, né, imaginar, né? E foi realmente, pegamos uma torre lá, e pegamos essa, vamos experimentar, e o resultado a gente acabou tendo esses objetivos. Bom, Darnon, você nessa época, né, você saiu, deixou a operação, claro que você, até pela sua função na direção de suprimento, né, você ficava de olho, será que vai dar certo, deixa eu chegar, ou não, é o problema do Fabiano. Como é que foi até a coisa finalizar? Porque chegou uma hora que deve ter tido uma tomada de decisão, vamos ou não vamos. Como é que foi o Darnon nesse período? Eu não dei sossego pro Fabiano, né? Porque a gente, além de gostar de inovação, a gente tem aquela técnica, né? Muito famosa, né? Muito refinada, que é tirar a bunda da cadeira, né? TBC. TBC, tirar a bunda da cadeira, né? Vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos pro canteiro. Porque é muito fácil você estar lá em suprimentos, no ar-condicionado, e o Fabiano e a equipe dele fazendo a coisa acontecer. Seria muito fácil a gente ficar cobrando e apontando o dedo. Não é o jeito nosso. O jeito é fazer junto. Fomos para lá, eu ia lá praticamente toda semana no início. Primeira desforma, primeira placa que saiu, eu estava lá junto, cheio de broca, né, Fabiano? Sim. E aí a gente começou a entender que tem problemas que tinham que ser sanados. E aí a gente acompanhava junto e fomos identificando, inclusive, os fornecedores. O nosso papel era contribuir para que a cadeia não gerasse nenhuma ruptura. Porque são, o preço de hoje, talvez, referência aí de 2.700 a 3.200.000 uma forma,
vai depender da tipologia do tamanho, mas em ordem de grandeza, 3 milhões no jogo de forma, você vai gastar alguns milhões em aço, alguns milhões em concreto, mas se você não tiver o espaçador no momento de montar a tela e fechar a forma, você compromete todo o andamento do trabalho. E o ritmo é muito acelerado, é uma concretagem por dia. Então não pode haver ruptura, não pode faltar nem o eletroduto, nem o espaçadorzinho de plástico, e muito menos atrasar o concreto. Então a gente ficava em cima, né, marcando homem a homem ali, como diz no futebol, aos fornecedores para que não houvesse ruptura para a equipe de obras. Ô, pessoal, essa historinha toda que nós estamos contando aqui, esse bate-papo, isso foi de 2008, hein? 2008. Nós estamos aí com quase 17 anos nessa história. Perfeito, né? Fabiano, quer dizer, teve uma hora que aquele Frankenstein morreu, né? Ele iniciou, construiu, entregou, né? Deve ter passado na cabeça da empresa. E agora? O que fazemos? Aconteceu isso aí? Teve essa pergunta? Claro, Ari, aconteceu sim. E aí, só voltando aqui um pouquinho ao que o Darno falou, aquela era uma obra vigiada, né? Que nem um BBB vigiado, sabe? Né? Todo mundo ia lá, semanalmente, câmera, né? Mas isso foi muito bom, né? E saindo só um pouquinho, a gente venceu um monte de coisas, né? Porque a gente foi uma quebra de paradigma muito grande nessa obra. Porque você saiu uma coisa que a gente media em alvenaria em centímetros, a gente começou a falar em milímetros, né? Então foi uma quebra de paradigma muito grande. Mas a gente terminou essa obra muito bem, Ari, sabe? Então a média aí, né, aquela época a gente fazia, né, aquela não era torre alta, né? Era 5 pavimentos a obra, né? Mas geralmente a média a gente levava entre uma obra assim 18 meses, né? E a gente conseguiu fazer lá, né, eu acho que entregar a chave para o cliente 12 meses, mas o período de obra mesmo deu uns 10 meses essa obra, sabe? Foi muito bacana, a gente prazo, custo e qualidade, assim, a gente se encaixou e realmente veio aquela pergunta, o que vamos fazer, né? Se a gente encaixou em prazo, em custo, em qualidade, são as 3 premissas aí que a gente tem de engenharia, o que a gente vai fazer agora? Então, né, porque a empresa era muito grande, então a empresa tinha, na época, lá, eu acho quase 200 canteiros. 250 canteiros. 250 canteiros, né? Então, eu acho que a gente sentiu, puto, vamos fazer mais uma obra para a gente ver se é realmente a realidade. Aí a gente saiu de Mauá, que a gente estava no ABC, e fomos para Guarulhos. Então, a gente saiu de uma obra de 90 unidades, fomos para 438 unidades. E com praticamente a mesma equipe, né, que a gente levou, e nessas 438 unidades a gente obteve o mesmo sucesso, sabe, Ari? Então a gente reduziu o prazo, só que aí foi um pouquinho mais longo, foi 12 meses, tá, de obra, mas a gente obteve o mesmo resultado. E aí, pela segunda, a gente falou assim, vamos fazer uma obra maior agora. E aí a gente partiu para uma obra de 720 unidades, que chamava Santa Mônica, né? E lá eu acho que a gente sacramentou o sistema dentro da empresa, que a gente também fez em 12 meses, entregou a chave em 12 meses, né? Era uma loucura, 3 jogos de forma, concretávamos todo dia, né? Então, e a gente já tinha pegado praticamente, eu acho, todo o aprendizado que a gente poderia, e lá startou isso aí para a obra inteira, né? E depois o duro foi levar isso para todos os estados e para todas essas obras, né? A escalada foi gigantesca, foi realmente um case de sucesso. Legal. Ô, Darnon, então assim, ó, passando aqui esse filme aqui na minha cabeça, então assim, os passos foram extremamente consistentes, né? Consistentes. Vamos pegar uma torre de um empreendimento, vamos pegar um empreendimento maior, já com algum... Quer dizer, o Frankenstein 2, talvez, né? Ele já veio mais com cara de ser humano, né? Até você ir para o terceiro, que não existia mais o Frankenstein, né? Então você, né, que foi assim o profissional que instigou, né, que foi lá, que acreditou, né, saiu, né, desse momento numa mudança que você falou nacional de um sistema que tinha insumos, materiais, gestão totalmente diferente do que a empresa dominava. Né? Você sai de um sistema construtivo que você domina, você vai para um outro, né? Como é que foi isso na sua vida, né? Você fazia essa mudança, estou fazendo só verão estrutural, vou fazer só parede de concreto, puta, cadeia e tal. Como é que foi a cadeia nesse processo?
Essa pergunta é super bacana, porque a gente ia acabar de passar um momento de 2008, 2009 ali, dessa quebra do Lehman Brothers e aquela ruptura que teve. E a gente precisava... E o mercado estava todo bagunçado em termos de fornecimento. Faltando andame, faltando bloco. E isso veio a calhar, porque bloco de concreto estava sendo escasso. A parede já veio nos livrar desse insumo. E a gente teve que estudar. E assim, eu tenho um lema na minha vida que é ler, estudar, trabalhar muito. Então, vamos estudar. Porque eu conheci concreto como eu conheci na faculdade e como engenheiro de obra lá em 91, no início da MRV. Mas aí vem um tal de concreto autoadensável. O que é isso, né? Então, vamos estudar o que é o concreto autoadensável. Depois o Fabiano pode falar para nós também. Depois saiu a tela e veio a fibra. Aí a coisa já fica, o buraco já é mais embaixo, né, Ari? Mas a gente foi estudar. Então, vamos ver qual que é o melhor espaçador. Vamos sentando com a Gerdau para desenvolver mais tipos de tela. Então, a gente sempre teve muito esse perfil, inovar junto. Porque todas as grandes empresas têm área de inovação. Uhum. A Tigre tem mais de 700 patentes na época. Desenvolveu mais 2 conosco. Trasador e a área de inovação da empresa, que tem muitos profissionais preparados, focados naquilo, inova junto com você. E a gente trouxe isso para concreto, trouxe para janela, trouxe para eletrodutos, trouxe para fios e cabos, trouxe para acabamento elétrico e fomos desenvolver os fornecedores. Fomos rodar o mundo para achar forma de alumínio, porque aqui a gente tinha 2 fabricantes nacionais, e aí nós fomos para a Colômbia, onde a gente trouxe a Força, e essa obra de 720 já foi com a forma da Força. Sim. Então já deixou de ser experiência e importamos um produto muito bem acabado e já com outra produtividade e com mais conhecimento, que já tinha mais essa cultura de forma de alumínio e vieram profissionais nos ajudar, né, Fabiano? A trabalhar melhor com a forma, a manter melhor a forma, dar manutenção após cada uso em cada obra. E a gente foi aprendendo toda essa cadeia. Então foi um desafio grande e foi um desafio Brasil, que a gente foi entrando no Brasil inteiro. E aí já a Força já não conseguia atender sozinha mais. Nós fomos para a Coreia, depois nós fomos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós fomos para o Kansas. Tem até uma história interessante sobre inovação que eu gosto de contar, que lá é o berço da forma de alumínio. Em 1956 foi a primeira forma de alumínio construída no mundo, mas eles usam para fazer o subsolo, né? E na West Form. Nós fomos para lá conhecer o berço, né? Pô, já que nós vamos fazer 40 mil unidades em forma de alumínio, parede de concreto, vamos para o mundo conhecer. Então vamos lá no berço, fomos no Kansas, e lá a West Form tinha tido a dissidência no passado, criou a segunda empresa de forma de alumínio e teve outra dissidência. Então no Kansas tinha 3 empresas de forma de alumínio. E nós deixamos a inovadora, quem criou, para visitar por último. Então a gente ficou lá 2 dias, visitou as 2 num dia e fomos na última, que é a West Form, porque a gente vai ver a referência. E em todas, a Força também já tinha robô fazendo a solda. E a gente chegou lá no West Form, não tinha robô no processo, na linha de produção inteira. Achei aquilo curioso e após a visita sentamos para conversar e o diretor comercial, perguntei para ele: todas as empresas já estão colocando robô na linha de produção para fazer a solda com muito mais precisão, economia de produto, etc., produtividade, etc. E ele falou assim: não, o negócio é o seguinte, eu entrei nessa empresa aqui há 30 anos atrás como soldador. Então eu que ensinei essa turma toda a soldar. Toda vez que vem alguém mostrar um robô aqui, eu soldo melhor do que os robôs deles. Olha como o ego é um inibidor de inovação. Era a única das empresas que não tinha o robô na linha de produção, porque para ele e quem ele ensinou soldava melhor do que os robôs. Eles ficaram para trás. Provavelmente é o cara que menos produzia. Menos produzia. E a Força e outras empresas passaram na frente deles rapidinho. O ego inibiu a inovação. Legal. Muito legal esse depoimento. O Fabiano, então assim, ele falou da cadeia com relação ao abastecimento, no processo de crescimento, nessa virada de chave, né? Porque chegou uma hora, virou a chave. Então, vamos fazer as 1000. O Fabiano é o rei da cocada preta, sabe tudo, então estão lá 720 para você fazer. E nesse processo, claro, que aí vocês tiveram uma aprendizagem do projeto, né, com relação à produtividade, a controle. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar com relação à cadeia
né? Na operação, teve alguma sinergia, alguma coisa que... Porque, gente, eu estou falando de MRV, que era, naquele momento, já era a maior empresa do Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Teve sim, Ari. Eu acho que a cadeia, ela começou a olhar muito pra gente, né? Porque a gente, pelo potencial de crescimento, de escalada que a gente tinha dentro, né? O potencial, então acho que todo mundo começou a virar o olho pra gente, né? Então a gente fez umas parcerias muito grandes, sabe? Com os passadores, né? Eu acho que até em obra, sabe? Né? Pô, isso aqui pra mim não tá dando, cara, vamos melhorar isso, vamos focar em outra coisa que facilite eu, sabe? Teve sim, tá? Então teve várias empresas que a gente se uniu bastante e aí a gente foi melhorando, tá? Então, realmente a cadeia nos ajudou bastante e a cadeia ela também queria se evoluir junto com a gente, né? Legal. Então foi desenvolvendo junto com a gente até chegar num patamar aí bacana que a gente conseguiu, falou, pô, a gente está confortável agora, né? Cara, estamos confortável com a cadeia de fornecedores. Aprendemos, né? E uma coisa até bacana que a gente falou assim, cara, para escalar agora, o que a gente precisa, né? Não só da cadeia de fornecedores, né? A gente precisa de concreto, né? Pô, a gente vai ter esses concretos, a mão de obra, como é que a gente vai fazer? Então a gente começou a criar dentro da empresa manuais, né? Pô, então você pegava lá, a gente quantificou uma torre inteira. Então, todas as listas de materiais que vai na torre, manuais e procedimentos de execução. Então, qualquer leigo que pegasse isso, ele ia olhar e falar assim, cara, eu sei como fazer uma marcação de forma, eu sei como colocar uma tela, eu sei como colocar uns espaçadores, eu sei como fazer um telhado posterior. E a gente divulgou, o Darnon até brinca comigo, Fabiano, você abriu o seu carro lá, tinha 400 manuais lá que a gente utilizava. Eu acho que foi isso mesmo, a gente fez esses manuais de como trabalhar, né? Como que deve ser feito. Eu acho isso que foi essencial para a gente conseguir escalar dentro da empresa, mas a ajuda dos fornecedores foram fantásticos com a gente. Legal. Ô, Fabiano, o que você está dizendo, né? Pessoal, a gente está falando aqui a prédio alto. Ah, mas vocês estão falando de prédio pequeno. Nós estamos contando a história de como começou. Tá? Foi desse jeito mesmo. Foi desse jeito mesmo. O Darnon falou do cara da solda, né? Que soldava. Hoje não existe mais isso, né? E eu sempre falei lá no início, quando a coisa começou a dar uma dimensão, e para quem não sabe, MRV naquela época era mais de 150 canteiros a nível nacional, né? Nacional. Esse BBB que ele falou, o Big Brother lá, estava em São Paulo, do lado aqui, todo mundo olhando. Aí, como é que escala isso? E uma coisa que eu falava e falo até hoje, né? É que precisou vir um programa do governo de habitação, um Minha Casa Minha Vida, para melhorar tecnicamente os nossos profissionais. Então, você falou lá do concreto alta-densável. Antes de você ter esse sistema, né, o engenheiro sabia do FCK, né, 180, era argamassa virada na betoneira. Né? Então, hoje, eu estava essa semana numa empresa aí que teve lá uma situação de concreto, de resistência. Eu fiquei assim muito feliz que eu vi uma cidade do Nordeste, um engenheiro da obra, sabendo o que ele estava falando. Eu acho que o aditivo, o polifuncional não foi legal, o cimento, né? Quando que eu podia imaginar que um engenheiro, né, iria ter conteúdo técnico de um sistema que era uma barreira no início, né? Então, eu lembro desse momento lá, realmente foi bacana, a cadeia, né? E realmente foi assim, espetacular, espetacular. Ari, se você me permite, eu queria complementar duas coisas que o Fabiano falou. A primeira dos manuais, porque o Fabiano criou 3 grandes blocos do manual. Como fazer, como evitar erros durante o processo, como corrigir os erros caso aconteçam. Que acaba que, numa escala grande, acaba passando. Isso é um material riquíssimo que o Fabiano construiu junto com a equipe dele, com o Zé Roberto, capitaneado pelo Zé Roberto, né, o grande Zé. E isso ficou um documento que depois foi multiplicado pela empresa. A MRV é uma empresa de vanguarda, sempre foi, continua sendo, formadora de belíssimos profissionais até hoje, onde a gente chega e tem ex-MRV
você sabe que aquela empresa está no caminho certo, tem um nível de capacitação alto. O próprio Fabiano está na BRZ, com uma grande empresa, que também é mineira, de origem mineira, está hoje com a sede em Campinas, mas é mineira, né, Fabiano? O Fabiano está começando o projeto de parede de concreto lá agora na BRZ, que é uma empresa que está cada dia crescendo mais. E a MRV Vanguarda foi também vanguarda na parede de concreto, no sentido de, não foi a primeira a entrar, como a gente falou, mas foi a primeira a acelerar com força. Aí é Fórmula 1, 300 km por hora, 200, 300, 200, 220, 230, 250 canteiros, chegamos a 300 canteiros, 44 mil unidades por mês sendo fabricadas, que equivale a uma a cada 3 minutos. Então, enquanto vocês fazem um macarrão instantâneo, a MRV constrói e entrega a chave de um apartamento. E esse índice ainda é esse índice, não tem ninguém perto disso. E esse know-how foi multiplicado pelo Fabiano e outras pessoas que o Fabiano também capacitou para ir para... Então, vão lá para Salvador, porque vai ter a primeira parede de concreto. E muitas vezes a gente trazia as pessoas a São Paulo para aprender. Vai lá na obra do Fabiano aprender com o Fabiano. Então, antes de fazer a primeira, a pessoa vinha aqui fazer um estágio de uma semana, 15 dias, para entender o processo e tomar essa aula, literalmente uma aula com o Fabiano de como fazer. E é interessante, né, que, por exemplo, eu vou começar agora um cliente aí, a Moura do Beca, um cliente que eu admiro muito, que também escalou esse processo, já teve aqui, o meu amigo Betinho já teve aqui, já contou um pouco da história, né? Então, por exemplo, nós vamos começar agora em João Pessoa a implantar esse processo. E o gestor lá, o gerente, a primeira coisa, ele fala, eu tenho que contratar um cara para tocar essa obra. E é sintomático, né? Ele fala, então tem que ser um cara da MRV. Então já cria uma referência em todo lugar que eu vou. Contratei uma pessoa aqui que era da MRV, então isso já traz. Eu olhando, né, vendo aquilo e sabendo um pouco da história toda, e eu falo, cara, que coisa interessante, né? Uma coisa que há alguns anos atrás tinha uma barreira, e essa barreira foi vencida pela cabeça da inovação, da persistência e, né, que o que você falou, acreditar que isso aí era bom para o seu negócio, né? Então, meus amigos que não têm ainda essa cultura, que é difícil, né? Você imagina o que esses dois amigos aqui enfrentaram há 20 anos atrás, numa coisa pioneira dentro de uma empresa grande. Então, Fabiano, quando você se desligou da MRV, vocês já estavam fazendo prédio alto, né? Sim, Ari. Pirituba, você ainda estava lá? Pirituba a gente estava, né? Até é bacana você tocar isso, né? Porque a gente venceu uma etapa, né? Que é escalar, né? Como que a gente também conseguiu escalar além disso, né? A gente... a parte de planejamento, nossa, eu acho que era muito focada, né, na chegada da forma, na execução. Então, a gente teve essa parte de planejamento, né, na escalada, eu acho que muito forte. E eu também mandava a minha equipe, né, de São Paulo para todas as regionais. Então, eu deixava um mestre lá até a obra pegar o voo de cruzeiro e para poder escalar. E a gente viu a necessidade, principalmente aqui em São Paulo, cara, agora a gente não tem mais prédio baixo em São Paulo. Então, a gente só tem aqui torres, tá? Então, a MRV adquiriu um terreno em Pirituba, né? Que dava para fazer mais de 7 mil unidades. E aí, o compromisso com a gente, né? Foi assim, Fabiano, temos que viabilizar torres altas agora em parede de concreto. Era uma missão danada. Eu lembro do Eduardo, na época, ele me chamou e falou assim, Fabiano, além de a gente querer fazer prédios altos, eu não quero colocar um saco de cimento, um tijolo dentro do apartamento. Então, um shaft de fechamento. Então, essa missão. E, pô, achei um barato isso, que foi uma missão muito bacana. E a gente falou, como que a gente vai escalar esses prédios altos? Então, a gente voltou lá para dentro da BCP, né? Montamos um grupo de trabalho, tá? Então, convidamos calculistas, convidamos as cadeias de fornecedores, né? Concreto, aço, e voltamos a esse trabalho. Então, esse trabalho para prédios altos durou 2 anos, sabe, Ari? Até sair redondo de lá e a gente começar a executar essas 7.300 unidades, né? Eu lembro na época, né, Darnon, a gente comprou
12 jogões de forma para trocar essa obra. Então, a gente fala aí, cada jogo é 3 milhões, né? A gente comprou 12 ali, né? Então, para tocar essa obra, a gente investiu aí no dinheiro de hoje em torno de 36 milhões de reais, né? É um negócio grandioso, tá? E hoje está lá, né? A gente tem uma menção aqui muito pro Cláudio, né? Cláudio participou todo com a gente lá, né? Foi o capitão lá, né? Da área, né? E, enfim, a gente fez isso, fez acontecer, né? E tá lá hoje, né? Eu acho que foi um grande case de sucesso aquela obra, né? Pois é, e o que o Fabiano está falando, gente, é passado, tá? Porque Sim. Espirituba foram 7 mil unidades. 7.300 E para quem não unidades. sabe, tem um outro empreendimento na MRV hoje, que chama City. Smart City. que é lá próximo de Pirituba, não é isso? São quantas unidades lá? Eu acho que vai ser mais de 12 mil unidades lá. Pois é. De Então, 12 a 15 mil. Os 7 mil que ele está dizendo é passado. Então, hoje existe um empreendimento em operação. Aliás, eu não fui lá visitar, mas vou ligar para o Cláudio lá, vou visitar. Torres Altas, nós estamos falando de 12 mil unidades. Sem dúvida nenhuma eu não fui, mas deve ser o maior empreendimento na área habitacional da América Latina. Acho que não deve ter ninguém fazendo 12 mil unidades num único projeto. Claro que não vai ser num ano, né? Tem todo um planejamento para isso. O Darnon, eu às vezes falo o seguinte, né? Quando eu sou adepto também à inovação, está no meu sangue, né? É um pouco de mineiro isso aí, né, cara? É um pouco de mineiro. Inovação, novidade, também isso está no meu DNA. E eu percebo que, às vezes, nem todo mundo pensa desse jeito. E eu falo, né, com sistema consolidado. Está aqui, ó. Se quiser fazer, faz. Já está consolidado. Cadeia, né? Mas, uma coisa é fato. Quando você sai de um sistema muito artesanal e passa para um sistema industrial, a cabeça da empresa tem que mudar. Eu falo, o mindset da empresa tem que mudar. Tem sentido isso, Darno? Tem total sentido. E foi o que aconteceu para o sucesso da MRV nessa escala toda, né? Porque o Eduardo fez esse primeiro piloto em São Paulo e em seguida o Paiva, o Rubens, toda a equipe, toda a cúpula da empresa, todo o cérebro da empresa incorporou e todo mundo foi estudar e aprender para que isso acontecesse. Não tem como, né, Ari? Uma mudança desse tamanho, um impacto desse tamanho, pensa, a gente estaria precisando hoje 3 vezes mais mão de obra, no momento que está faltando mão de obra. Se a gente não faz essa mudança lá atrás, talvez estava colapsando agora. Então, a MRV está acelerando, acabou de bater recorde de venda agora, né? E isso tem que ser assim, como foi na Moura, né? Moura do B, que é a empresa de capital aberta, a única do Nordeste. Nós passamos por lá, né, Ari? E eu me lembro que o CEO, que é o Diego Vilar, ele partiu dele, eu quero fazer parede de concreto. E contratou o Betinho, né? Que é um craque. Né? Estive com ele lá também, na minha passagem como ETR lá também. E foi muito nítido essa sua pergunta. A cúpula tem que querer. Porque quem está lá no chão de fábrica não quer mudança. Tá tranquilo, tá rodando, vamos continuar do jeito que está. O time que está ganhando não se mexe. Se você quer ser campeão de tudo, precisa mexer para melhor. E o Diego fez isso e a gente criou um conceito bacana lá na época que eu chamo de modelo estilista, né? Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, eles vestem uma modelo, a estrutura é única, né? Então a cada desfile, a cada momento eles fazem uma roupa mais bonita que a outra. E a ideia foi, que a forma de luir precisa de repetição, né? Muita gente, poxa, eu acho que não dá para entrar aqui na empresa. A nossa velocidade não é tão grande, a gente não tem um volume tão grande. Dá. Parede de concreto cabe em qualquer tamanho de empresa. Podem fundir empresas no sentido de implantar parede de concreto. Você pode fazer uma forma de 3 milhões, eu posso pagar 1,5 milhão, Fabiano 1,5 milhão, uma hora eu uso, outra hora ele usa. Porque depois que você faz a estrutura e ela é muito rápida, você passa a forma para ele e vai fazer o acabamento do prédio. Então as empresas têm se limitado porque resolvem não experimentar com medo do novo. Mas dá para fazer. E o Diego não teve medo, ele foi, criou a MUD, já entregou a primeira obra em Fortaleza, sucesso, e com esse conceito. Então, quando você faz uma estrutura única, é um cálculo só, um projeto elétrico só, um projeto hidráulico só, tudo se repete,
enxuga muito custo já na arrancada da obra. Então você já começa com custos de projetos menores. Toda a parte de controle, levantamento de quantidade já fica repetido. Você faz uma vez. Orçamento, só mudar a coluna de preço, que é sempre o mesmo. E qual que é a arte para a nossa área de arquitetura? Qual foi o desafio? O desafio do estilista. Ó, o corpo é um só muda a roupa. Ó, a estrutura é uma só. Vamos mudar o acabamento, então a cara do prédio. Eu posso fazer um prédio na mesma cidade. Você olha um, você olha outro, você não tem nem ideia que aquela estrutura é a mesma. Porque um tem varanda com blindex, outro tem varanda com gradil, outro tem com cerâmica, outro tem com granito, e você vai mudando a cor, textura, grafiato. Então, o desafio da arquitetura é vestir a mesma estrutura de uma forma mais bonita do que a outra e trazendo para a empresa toda a repetição. Legal isso aí. E essa repetição traz economia e velocidade de obra. Muito bacana isso aí, viu? Gostei disso aí. Posso divulgar essa ideia? Temos que divulgar. Eu tenho reserva de mercado para isso. Nada, pode divulgar. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. Muito a gente bom. teve lá na BRZ também, como ETR, fez Muito esse bom. trabalho lá, a gente passou para o Elton, já tá lá, né? Porque você é um atalho e tanto, né? O Fabiano, é assim, né? Você tem quanto tempo que você se desligou lá da MRV? Faz 3 anos. 3 anos. Quer dizer, a grande parte da sua vida foi lá e Perfeito. você viveu na carne isso aí, né? Os momentos, os desafios, venho. E a pergunta, esse sistema está consolidado na MRV? Sim, está consolidado, sim. Eu acho que o que a gente colheu ao longo desses anos todos que a gente colocou lá, muitos bons frutos, né? Eu acho que o Darnon colocou aqui bem, viu? Se não tivesse o sistema parede concreto implantado hoje dentro da empresa, eu acho que a gente estava colapsando em mão de obra. Então, né, aquilo que a gente colocou, né, de 12 pessoas, né, que a gente chamava lá de IP, né, o índice de pessoas por apartamento. Então, na época, antes da implantação do sistema, era 12. Então, você precisava de 12 pessoas para implantar o sistema. Hoje a gente está falando em menos de 5, né, de 4 e alguma coisa. Então, olha a redução de mão de obra que você teve. Se não tivesse o sistema não tivesse sido implantado, eu acho que talvez a gente não teria feito tudo que a gente fez lá nesses anos todos, tá? E aí, Ari, até uma coisa legal que a gente fez foi assim, a gente teve outras missões também, tá? Então a gente teve a primeira missão de implantação do sistema, a segunda missão de você ir para prédios altos, aí veio a terceira missão, né? Que é a gente retirar a tela da parede, né? Então a gente fez um trabalho bacana, 2 anos dentro do IPT, e a gente conseguiu, na época, né, a gente não tinha norma ainda, né, e não estava isso dentro da norma, a gente tem que desenvolver um DATEC, então a gente desenvolveu em 2 anos um DATEC, e a gente começou a fazer as primeiras obras substituindo a tela por fibra de vidro. Acho que também isso foi um ganho muito bacana para a empresa, né, que você melhorou até a logística de canteiro, né, que fica com um monte de tela e tal, tudo, né, então a gente melhorou isso também. E até um quarto item, né? Depois disso daí a gente começou a fazer até formas voadoras, né? Então a gente fazia uma pré-laje, a gente fazia todos os cômodos, eles retraíam e a gente içava tudo, o cômodo inteiro e passava lá. Então foi uns desafios, umas inovações muito boas. Inclusive essa foi a primeira patente da MRV, da nossa acredita, junto com o Túlio. A gente desenvolveu e patenteou em 160 países. Então foi um legado muito bacana lá, né? Nesse tempo todo, e se não tivesse a gente ter escalado a parede concreta, eu não sei se a gente tinha feito todas essas unidades ao longo desses anos. Eu acho que eu vou resumir essa prosa nossa aqui numa coisa. Eu estou enxergando, né, que a utilização do sistema foi muito boa para o negócio MRV. Né? Não vou dizer que foi a única boa coisa, né? É uma empresa que tem uma capacidade de venda muito grande, tem uma capacidade de entrega muito grande, mas o que eu falo, né? Uma das minhas bandeiras, né? O sistema, ele passa a ter uma importância grande para o negócio. E se você não conseguir medir isso, de repente não está valendo a pena você usar. Não é assim, Darno? Eu tenho que medir. E assim, gente, esse papo aqui foi absolutamente sem combinar nada, hein? Eles deram alguns indicadores aí que eu estou assim de queixo caído.
Mas é por isso que eu estou afirmando que, com certeza, deve ter sido para a empresa hoje utilizar uma boa decisão para o seu negócio. Tem sentido isso? Total. Assim, 2008 foi a grande inovação, né? Até hoje a gente chega nas empresas e estão colocando tijolo sobre tijolo. E essa inovação da parede de concreto, ela traz outras, né? A pintura é muito mais rápida e prática, com consumo menor de tinta, porque a parede já sai quase que preparada, né? O preparo é muito rápido, muito simples, muito barato. E a pintura mecanizada também dá velocidade e reduz o consumo de tinta, questão ambiental também. Então são vários impactos positivos, né? E a MRV foi realmente uma escola. E quando as pessoas querem falar em parede concreta, eles falam, pô, vão trazer alguém da MRV. Porque lá o Fabiano e o Zé Roberto fizeram um trabalho assim, realmente sensacional. É isso, Fabiano? Melhorou? Eu ultimamente, eu tenho falado algumas reuniões, me chamam para falar sobre o assunto, então eu estou fechando com uma frase que é assim: a parede de concreto faz bem. Né? Faz bem. Porque ela se organiza melhor, você produz melhor, né? Você tem menos emoção. Tem menos emoção. Você vai num prédio com estrutura convencional, fica 12 centímetros fora do prumo, você vai lá, chapa a massa, né? Diminui o cômodo. Né? Então, faz bem mesmo, Fabiano? Você acha que a parede de concreto faz bem? Nossa, te fez bem? Me fez muito bem ali, né? Eu acho que a gente conseguiu, né? Era bacana isso que você está falando de, né? Pô, hoje se você não fechar uma, né? Antigamente não, com a alvenaria, né? Você tinha isso que você está falando, muita fora de esquadro, né? E tal. E a forma hoje, se você não fechar ela no esquadro, você não fecha, você não concreta, Exatamente. né? Então, né? Fora aí que você comentou, com uma redução de prazo, né? Eu acho que a qualidade, acho um ponto importante, Nari, que poucas pessoas falam, que, né, uma que você trabalha muito industrializado, né? Então você tem kits de hidráulica, de elétrica, e isso gera menos passivo de assistência técnica lá no final, sabe? Então a MRV até um ponto, ela começou a mensurar isso, né? Então, pô, a gente, né, industrializando, a gente consegue ter uma melhor eficiência até lá na assistência técnica, né? Então eu falo, né, com bons olhos, né, que eu acho que a parede de concreto hoje, né, a empresa que não faz, ela está deixando de colher bons frutos lá na frente, né? Eu acho, né, que é essencial, né, a empresa, independente do tamanho ou não, ela começar, se não está fazendo, ela começar a pensar nisso, porque senão vai ficar muito para trás. E uma coisa que o Darnon colocou aqui, né, é empilhar bloco a bloco, né, isso nos mundos atuais é difícil, né? Eu acho que uma das grandes conquistas, né, desse sistema, nesse mercado que a gente fala, eu não estou fazendo apologia ao sistema. Né? Eu acho que as empresas têm opção, determinação para fazer, é da empresa. Cada um conhece o seu negócio. Mas eu, sem dúvida nenhuma, o tempo que eu estou envolvido nesse assunto, eu vejo que a utilização desse sistema potencializa muito o ganho para o seu negócio. E pegando um pouco do que o Darnon falou aí, né, da vocação de inovação, eu estava numa empresa ontem, lá em Aracaju, que eles estão fazendo, nós estamos partindo para o terceiro empreendimento. E é impressionante como é que a gente consegue enxergar oportunidades de um para o outro. Né? O cara podia estar sentado e falar assim, está consolidado, estou feliz. Não, mas a gente consegue sempre enxergar alguma melhoria sem ter que mudar toda o aprendizado do processo. Né? O que você falou da parede, da pintura, o meu sonho é deixar um sistema pronto e pintar direto, sem regularizar a parede, é meu sonho. Né? E hoje eu tive num café da manhã com o pessoal lá da AMBA, né, que eu vi lá o Smart Pod lá, que já vem pronto, montado, todo o drywall, espetacular. Quer dizer, uma coisa induz a outra. Né? O sistema potencializa essa industrialização. É o que você falou, né? A roupagem da manequim, né? Eu gostei muito dessa historinha sua aí, viu? Mas então, pessoal, é assim, cara, eu ficaria aqui mais 3 dias, né? Primeiro, conversar com 2 amigos, né? A gente se fala eventualmente aí por telefone e tal, mas presencialmente tem muito tempo. Prometo que vamos nos ver mais vezes, né? Vamos nos ver mais vezes. Vamos sim. Mas eu queria agradecer muito, né, cara? E para mim foi assim, pessoalmente muito bom. Eu acho que quem vai estar nos assistindo realmente
Nós estamos passando muita informação aí do mercado, né, de pessoas que têm a ver com a história da maior empresa do Brasil. E para quem não sabe, hoje 99% do sistema construído da MRV são todos em parede de concreto. Então eu queria agradecer Fabiano e Darnon, estou à disposição aí para suas despedidas. Vamos lá, Fabiano. Primeiro agradecer o teu convite, né, Ari? Quando você me convidou, não pude falar não, né? Vindo de uma pessoa que você que ajudou a gente no passado, então queria agradecer o Darnon, que a gente teve lá 15 anos juntos, né? E foi uma peça-chave para a gente, eu acho, para o nosso sucesso. Quando ele falou que estaria aqui também, não poderia deixar aqui. Quero agradecer a todos aí. E a gente está à disposição. Para mim, para o meu crescimento, foi espetacular. E contar um pouquinho dessa história lá que eu passei, né? Acho que é muito gratificante. Legal. Fala, meu jovem amigo Ari, Darnon. Agradecer primeiro o Fabiano, né? Meu parceiro aí de desafios na engenharia, né, Fabiano? A gente é apaixonado por engenharia. Agradecer você especialmente por aquela ligação que culminou nessa história toda que a gente pôde contar aqui hoje. E coloco à disposição, sempre que você precisar, estou pronto. Tá bom. Pessoal, então eu queria... vou sair daqui com a satisfação grande de rever amigos, né? Vou sair daqui feliz profissionalmente de saber, de ter participado de uma história de sucesso. Não poderia deixar de levar o meu agradecimento, o meu cumprimento para o Eduardo Fischer, hoje o CEO da MRV, uma pessoa que foi uma das bandeiras dessa história, uma pessoa que eu admiro muito. Eduardo, um grande abraço. Não poderia deixar de esquecer do meu amigo José Roberto Lima, né? Outra pessoa também espetacular, já na minha história há muito tempo, amiga há muito tempo. E parabenizar a MRV, né? Uma empresa que eu falo sempre e admiro muito, né? A história, a pessoa do presidente, uma empresa diferente. Então a gente está contando uma história de sucesso numa grande empresa, né? E essa história foi feita por pessoas, né? Então hoje estamos com 2 agentes aqui do processo. Claro, tiveram outros grandes agentes, mas eu tive a felicidade de ter convivido e tê-los aqui. Então, pessoal, agradeço a todos, espero que tenham gostado e vamos trazer mais cases de sucesso, tá? Um abraço e até a próxima!